Olá, povo abençoado do Senhor, seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou estar contando para vocês o início desse processo, né? O que eu senti, como eu descobri, quando veio o diagnóstico, enfim, vou estar dando início aí ao começo desse processo, tá certo? Fica comigo aqui nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa teu like, comenta, compartilha. Você vai estar me ajudando a alcançar outras pessoas que também estejam passando por esse processo, ou até pessoas que tenham curiosidade em entender, né? Que às vezes tem alguém na família. Então, por favor, deixa teu like, se inscreve e vamos para a história. Roda a vinheta. Então, gente, vamos lá. Mas, Érica, como foi que você descobriu? Essa foi uma pergunta que eu recebi muito, né? Logo quando eu divulguei aí o diagnóstico que eu tinha recebido, né? E aí as pessoas me perguntam, Érica, como você descobriu? Então, tudo começou em janeiro de 2023. Janeiro, fevereiro, mais ou menos, eu não lembro bem especificamente. Eu estava deitada na minha cama, minha mãe chegou para falar comigo, nós moramos na mesma casa, tá? No mesmo terreno. E a minha mãe chegou na porta para falar comigo. E eu estava deitada na minha cama. E de repente eu bati no seio, não sei, alguma coisa assim. E eu senti algo estranho. E aí eu fui e fiz o meu autoexame. Olha a importância do autoexame. Eu coloquei a mão na nuca e fiz o meu autoexame. Como eu senti, nunca tinha sentido nada, minha gente, nada. Nunca tinha sentido nada. Todo ano eu fazia exame. Inclusive, em novembro de 2022, eu tinha feito cirurgia. Eu retirei um mioma que estava na parede do meu útero. E eu fiz todos os exames e não acusou nada. Mas de janeiro para fevereiro, eu senti aí esse nódulo. Então, eu fiz o meu autoexame e eu vi que tinha um nódulo bem grandinho. Eu disse, tá errado, tem alguma coisa errada. Eu nunca tinha sentido nada, então eu achei isso errado. E o que foi que aconteceu? Eu disse à mãe, a mãe já ficou ali preocupada, né? Érica, tem que procurar um médico. Eu disse, tá bom, não sabia nem que médico procurar, nem sabia que o nome era mastologista, né? Porque os exames que eu fazia eram com a ginecologista, enfim. Teve uma vez que eu fui para o hospital com uma dor na barriga. Fui para o hospital com essa dor na barriga. E quando eu estava lá no atendimento de emergência, eu falei com o médico. Eu disse, doutor, o senhor poderia me dar uma requisição para que eu pudesse bater uma ultrassom? Aí eu expliquei o que eu tinha sentido. E aí ele falou, aqui a gente não vai ter o médico específico, mas eu vou passar a requisição e você vai bater essa ultrassom em outro lugar. Eu disse, beleza. Tudo bem, fui atendida e aí marquei em uma clínica a ultrassom mamária, né? E fui bater a ultrassom mamária, né? Chegou o dia, fui bater a ultrassom mamária. E quando o médico tava passando lá a maquinazinha, né, pra ver o da ultrassom, ele disse, olha, eu não vejo nada. Não tô vendo nada no seu seio. Eu disse, doutor, não pode? Isso não pode acontecer. Não tem como não ter nada. Se eu sinto... Aí eu falei, doutor, não tem como não ter nada, porque eu sinto. Aí ele disse, mas eu tô passando aqui, e haja passar, pra lá e pra cá, e o negócio doendo, viu? Mas eu não tô vendo nada. Aí ele disse assim, eu vou palpar, tá certo? Pra eu poder sentir. Eu disse, ok. Aí ele foi palpou meu seio. E ele sentiu, ele disse, realmente tem, e tá bem grande. Ou seja, já tava bem grandinho, né? E eu acho que foi mais ou menos em abril, minha gente. Eu não tô lembrada agora das datas real e oficial. E ele disse, na ultrassom a gente não vê nada. É a parede mamária normal. Mas eu palpando eu sinto. Você vai procurar uma mastologista. Ok. Fui procurar uma mastologista. Encontrei uma mastologista indicada por minha cunhada. Fui para a consulta com essa mastologista. Chegando lá, ela foi fazer o exame também, né, do toque. E aí, quando ela palpou, ela fez lá algumas perguntas. Aí eu me vesti, voltei para a mesa dela. Aí ela passou
de primeira uma ressonância magnética, né, do seio. E eu fui bater essa ressonância. Só que nisso, ela já sabia, com certeza, né? Porque médico entende dessas coisas. Então, eu imaginei que ela já sabia alguma coisa, já tinha desconfiado aí de alguma coisa. Ela foi me passou para fazer uma ressonância magnética. Fiz a ressonância e fiquei de voltar para ela, certo? Só que durante esse tempo de que eu fiz a ressonância e ia voltar para ela, né, marquei lá a consulta para voltar para ela, o médico que fez a minha ressonância pediu para a secretária dele ligar para a minha doutora e pedir a minha doutora. E aí pediu para que minha doutora passasse outra ultrassom, né? Ou então falasse comigo para que eu pudesse voltar lá na clínica e bater uma ultrassom para complementar uma ressonância. Aí eu disse, espera aí, se eu bater a ultrassom e não deu nada, ela passou uma ressonância, que é um dos exames mais específicos, né? Uma radiação grande, para poder ver o que era. Por que esse doutor tá pedindo uma ultrassom para complementar uma ressonância, um exame tão específico? Eu só sei que teve um mover aí, a secretária da médica me ligou, pediu para eu ir com urgência no outro dia. Fui lá no consultório da doutora no outro dia. Ela passou uma ultrassom, né? E passou também um exame que se chama pulsão, né? Que é onde vai retirar lá um pedacinho do nódulo para poder estar fazendo biópsia. Tudo bem, pediu para fazer a biópsia. Voltei lá, né? Só que nesse meio do caminho assim, né? Foi tudo muito estranho, achei tudo muito estranho. Ligando para mim fora de horário, consultório da doutora, o médico ter ligado para a doutora, ter falado com a secretária, enfim, esse mover aí entre os médicos já achei estranho. Eu disse, meu Deus, tô sentindo que vem alguma coisa por aí, mas está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas fiquei tranquila, de boa. Fui lá, fiz a punção, é um exame bem... eu achei bem dolorido, sabe? Eu não sei se é porque o nódulo já estava bem grande, eu já estava sentindo muita dor. E durante a punção ele aplicou lá anestesia, mas foi mesmo que nada. Chorei um pouquinho durante essa punção por causa da dor, né, no nódulo. Enfim, fiz a punção e fiz a ultrassom junto com a punção. Fiquei de retornar lá para a doutora. Aí o médico falou assim: quando você receber o exame da biópsia, peçam que eles enviem para o meu e-mail. Isso o doutor que estava apenas fazendo a punção, certo? Beleza. Fui lá, levei para fazer a biópsia. Quando eu recebi a biópsia, aí o que foi que aconteceu? Eu joguei logo na internet, né? No Google. Joguei lá no Google o resultado lá com aquelas palavras lá que eu nunca tinha visto na minha vida. Joguei lá, eu vou botar aqui para vocês o que foi que deu especificamente lá. Quando eu copiei lá, peguei na internet, né? Liguei lá pro meu esposo, marido, o exame tá pronto, vai buscar. Mas não aguentei esperar ele ir buscar, e eu tava no meu trabalho, né? Tava lá no escritório. E aí eu liguei para minha irmã pegar o papelzinho para eu fazer o login, pegar esse resultado logo na internet, que eu queria saber, né? Porque eu já tinha visto esses mover e já tinha me passado pela cabeça que poderia ser algo bem, né, bem sério. Apesar de não ter nenhum diagnóstico na minha família, não tenho. Então, assim, eu esperava que também não fosse, né? A gente nunca espera que aconteça com a gente. Mas, enfim, peguei lá o resultado na internet. Esperei nem meu esposo pegar esse exame pessoalmente. Peguei lá o resultado na internet, joguei no Google, deu lá. Câncer de mama mais frequente entre as mulheres hoje em dia. Eu disse, Senhor, será que é isso mesmo que eu tô vendo? Eu disse, eu vou ler de novo. Peguei as palavras lá, tudinho de novo, joguei na internet. Deu a mesma coisa, eu disse, é isso aí. Então, coloquei lá as palavras e fiquei assim. Será que é, que não é? Enfim, não tinha como não ser. As palavras estavam lá na biópsia. Então, não tinha como ser outro resultado. Me subiu lá aquele negócio quente assim, como se quisesse me bater uma ansiedade, um nervosismo. Eu disse, não.
Isso agora não. Respirei fundo, coloquei lá um louvor no YouTube de Michele Rodrigues e comecei a louvar. Comecei a louvar. Eu disse, Senhor, minha vida está em tuas mãos. A minha vida é tua, eu entreguei a ti. Eu te aceitei como o Senhor da minha vida, único e salvador. Então, eu creio no propósito que o Senhor tem para a minha vida e nos planos que o Senhor tem para a minha vida. E aí eu comecei a louvar. Mergulha em ti, águas de descanso. Olha, preste atenção na letra desse louvor. Mergulho em ti, águas de descanso. Me encho de ti, do teu refrigério. Me fortaleço no grande poder da tua glória, Senhor. Mergulho em ti. Eu me encho do teu fogo santo e transbordo do teu vinho novo. Eu mergulho nas águas tranquilas, de cura, alegria, de poder e de milagres. Eu mergulho em ti. Então, gente, olha, esse louvor, sabe assim, me renovou, me encheu de esperança. Me deixou, sabe assim, renovada diante daquela notícia. E as lágrimas começaram a descer. Eu chorei, mas era um choro, sabe? Com um sentimento de alegria e de gratidão ao mesmo tempo. E aí, por que esse choro? E diante de uma notícia dessa, e a alegria, e gratidão, e esse mix de sentimentos? A presença do Senhor. A presença do Espírito Santo que habita dentro de mim. Então, assim, não tinha como... Eu me senti de outra forma, gente. Não tinha, entendeu? Escutando um louvor maravilhoso desse. Depois vocês procuram aqui no YouTube. Mergulho em ti. Aí quem canta é Michele Rodrigues. E aí não tinha como eu me sentir diferente. Eu tava com o Espírito... eu estou com o Espírito Santo habitando dentro de mim. Entendeu? Então, assim, naquele momento... O Espírito Santo me falou, sabe assim, eu chorando lá, louvando, e o Espírito Santo me falou, me veio aquela voz na minha mente. E aí eu escutei a voz do Espírito Santo me dizendo, olha filha, esse processo não é para tua morte, é para tua cura, para o teu testemunho e para você alcançar vidas. Gente, meu Deus, como você é maravilhoso, Senhor. Sabe assim, exatamente essas palavras eu escutei dentro de mim. Exatamente essas palavras. Esse é um dos motivos de eu estar com esse canal aqui no YouTube, gravando esse vídeo para vocês. Porque o Senhor quer alcançar vidas através da minha vida, através do meu processo, do meu testemunho. Nada disso está sendo em vão. Não foi o Senhor que me deu essa doença, não. Entendeu? Não foi o Senhor que me deu. Mas Ele está comigo durante esse processo. Ele está comigo. O Senhor Deus, Ele não coloca doenças na vida da gente, não. Tem muitos ditados que dizem assim, Deus só dá aquilo que a gente pode suportar. Deus colocou isso, então Ele tem um propósito. Não. Deus, Ele não coloca doenças na vida da gente, não. Deus é o nosso Pai, Ele nos ama. Então, Ele não vai nos dar algo para a gente sofrer, não. Doença não é o Senhor que coloca na nossa vida, não. Mas tenha certeza que Ele vai estar com você em qualquer momento de sua vida. Se você clamar por Ele, se você confessar o nome dEle, confessar que Ele é o Senhor da tua vida. E eu já tinha feito isso há 1 ano atrás, entendeu? Então, assim, eu já estava na presença do Senhor, entende? O que eu quero dizer? Eu estava firme na presença do Senhor. A minha fé, ela estava alimentada, ela estava fortalecida, entendeu? Na palavra. E aí, olha só. Esse exame era para ter saído numa quarta-feira. Mas ele saiu numa sexta-feira, antecedendo essa semana, né? Que era para ter saído. Ou seja, saiu quarta, terça, segunda, domingo, sábado, sexta. 6 dias antes esse resultado dessa biópsia. Saiu 6 dias antes. Numa sexta-feira à tarde. Estava sozinha no escritório onde eu trabalho. E à noite ia começar uma conferência de jovens na minha igreja. Ia começar uma conferência de jovens. E eu estava trabalhando nessa conferência.
né? Eu ia trabalhar nessa conferência. Olha só como as coisas são. Eu disse... Aí eu, louvando lá e tudo mais, chorei, me acalmei, fiz lá minhas coisas, vim embora para casa, né? Resolvi o que eu tinha para resolver, para os últimos detalhes lá que eu ia trabalhar na conferência. Fiz lá os últimos ajustes e vim para casa, né? Tava chovendo e, sabe assim, já estava atrasada para chegar na igreja mais cedo. E eu acho, olha só, até o nome da conferência, Incendiados para Incendiar. Até isso eu acho que teve a ver aí com tudo isso. E aí, quando eu cheguei em casa, eu tomei banho, meu esposo estava tomando banho, a gente estava se ajeitando. E eu senti no coração de falar para ele, porque eu tinha pensado lá no escritório quando eu estava lá. Eu disse, não, eu não vou falar para ninguém agora, vou deixar ir para a médica para ela poder me dar esse resultado oficial, né? Eu disse, eu não vou. Na terça-feira, isso foi na sexta, né? Na terça-feira eu ia para a médica para levar o resultado da biópsia, para ela realmente dar o resultado oficial. E eu disse, eu não vou dizer nada para ninguém, para não preocupar ninguém. E aí, depois que eu tava me ajeitando, né, com meu esposo para ir para a igreja, aí eu senti no coração de falar ao meu marido. E não guardar. Eu disse, meu filho, vem cá. O resultado saiu do exame e eu olhei lá na internet. E deu câncer de mama. Aí ele paralisou assim. Aí disse, não, mas você nem mostrou a médica ainda. Eu disse, meu filho, não tem o que mostrar a médica. Claro, é evidente que eu vou mostrar. Mas o resultado é esse. Eles, como é que você sabe? Eu disse, eu joguei na internet, meu filho. Peguei lá o resultado, joguei lá no Google e deu isso. Ele disse, mas pode ser outra coisa e tudo mais. Eu disse, olha, não é outra coisa. Tá aqui no papel. Se tá aqui no papel, é porque é. E assim, eu já estava com uma certeza muito grande dentro de mim que esse era um processo longo que eu ia precisar viver. Então não tinha como eu ir contra o que não tinha como eu ir contra o que estava ali no papel e não tinha como ir contra o que o Espírito Santo já tinha me falado ali naquela tarde. Então assim, eu já tinha certeza de que esse processo eu iria viver, entende? Aí ele me abraçou, me apoiou desde o princípio. Meu esposo sempre esteve ao meu lado. E aí ele me abraçou e disse, olha, eu vou estar com você em todos os momentos de sua vida, seja ele bons ou ruins, tá certo? Você não se preocupe. Leve o resultado para a médica, o que ela disser, a gente vai enfrentar isso juntos. E aí a gente se emocionou, mas eu disse, vamos cuidar, que a gente tá atrasado. Aí de repente a minha mãe chegou, né, para falar alguma coisa. E aí quando ela chegou, meu esposo não controlar a língua dele, meu esposo. Eu disse, eu não vou falar pra mãe agora, porque eu não vou deixar a mãe nervosa. Aí meu esposo disse, Érica, quando a mãe entrou assim na cozinha, que a gente tava na cozinha, aí ele disse assim, Érica, é melhor a gente contar logo a sua mãe, porque quantas mais pessoas estiverem orando nesse momento, é melhor. Eu olhei pra cara dele assim, não era pra ter dito. Minha mãe já ficou logo nervosa, já se escorou na parede, né? Porque ela sabia que eu tinha pegado o resultado também. Naquele momento eu não tinha falado nada pra ela, mas ela sabia que eu tinha pegado o resultado à tarde. Minha mãe já se encostou logo na parede, já começou a ficar branca, disse o que foi. Fale, pelo amor de Deus, fale logo e não sei o que, e já começou a ficar nervosa. O que é ele? Que já começou a chorar. Eu disse, mulher, se acalma, não peça pra me acalmar, e foi aquele fuzuê. Aí eu disse, olha, é porque o resultado saiu, eu joguei na internet e deu esse diagnóstico de câncer de mama. Ela só fez das costas, minha gente, saiu desesperada, chorando. Foi-se embora pra casa. E eu saí correndo atrás dela, viu, de toalha. E me ajeitando pra... Aí ela foi chorando pra casa, eu fui atrás dela. Aí entrou em casa, aí tava meu pai, minha filha, meu irmão, minha irmã. E todo mundo ficou, o que foi? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? E ela foi chorando lá pra cama dela já, né? Desesperada, porque é mãe. Quem é a mãe que quer sentir isso, né? Seu filho recebeu um diagnóstico desse. E aí eu fui e falei, não, porque meu exame deu isso. Aí meu pai bem calmo, aí meu pai falou, mas tenha calma, olha, tanta gente aí já recebeu esse diagnóstico, já está curado, graças a Deus. Citou até algumas pessoas que a gente conhece, né?
que moram aqui perto da gente, que também receberam o diagnóstico, já estavam curados, enfim. Aí eu disse, mãe, se acalma. Eu disse, gente, faz um chazinho pra ela, acalma ela. Eu preciso ir embora. Eu tô atrasada, eu vou pra igreja. Hoje começa a conferência e a gente tá trabalhando na conferência. Aí eu disse, eu preciso ir embora, que eu vou trabalhar na conferência, eu preciso chegar cedo, eu já tô atrasada. Aí minha irmã ficou lá, meu pai acalmando ela, né? Foram dar algum chazinho, alguma coisa. E eu fui me embora pra igreja. Depois eu fiquei sabendo por uma colega minha que o meu irmão disse que ficou passado naquela hora. Porque eu dei aquela notícia ali pra todo mundo, dei as costas e fui embora pra igreja. Na maior simplicidade do mundo, como se fosse uma notícia qualquer, né? Meu irmão falou isso. Mas não, gente, eu tinha um compromisso com a igreja, entendeu? Então, assim, depois eu acalmava ela, depois eu conversava com todo mundo e explicava tudo. Até porque não era oficial mesmo, que a médica ainda não tinha me dito. Mas, enfim, fui-me embora para a conferência. Eu vou postar aqui algumas fotos na conferência para vocês darem uma olhadinha. E essas foram as fotos, né? Eu trabalhando na conferência, durante o culto, no momento de oração, eu fui lá para frente, falei para o meu pastor qual era o diagnóstico que eu tinha recebido, ele orou por mim e amém. Acabou a conferência, vim para casa, conversei com minha mãe, ela já estava com o olho desse tamanho, de tanto chorar, mas enfim. Quando foi na terça-feira, que eu fui pra médica, né? Eu fui sozinha. Ela até brigou comigo. Disse, por que que você veio sozinha com esse diagnóstico, né? Com essa biópsia? Todas as minhas clientes vêm acompanhado de alguém. E aí eu disse, não, doutora. Nesse momento, eu quero estar sozinha. Eu e Deus. Apenas eu e Deus. Eu, nesse momento, sou a pessoa mais forte que poderia estar comigo nesse momento. Apenas eu e Deus. E assim, eu não tinha divulgado pra ninguém, só minha mãe, meu pai, meus irmãos, né? Eu e meu esposo que sabiam. Eu não tinha dito nada a ninguém ainda até ir pra médica. E aí quando eu cheguei na médica, né, mostrei pra ela me explicou tudo bem direitinho lá. Disse que ia pedir outra biópsia pra saber se era receptor de hormônios, enfim. Mas ela me explicou tudo direitinho. E assim, eu falei pra ela que eu não tinha levado ninguém porque todo mundo que eu falava desabava. Então, assim, e eu tava forte naquele momento, porque o Senhor, ele estava me fazendo forte naquele momento, entendeu? A fortaleza não era eu, mas sim a presença do Espírito Santo dentro de mim, que estava me fazendo forte. Mas eu ainda me emocionei um pouquinho na sala da médica, mas assim, com aquela paz dentro de mim, sabe? Que tudo ia dar certo, como está dando certo até agora. E aí, ela passou essa outra biópsia, né, com o mesmo material que tinha sido colhido lá da pulsão. E aí deu que era receptor de 2 hormônios, ela me explicou tudo direitinho. E daí, então, começaram as consultas, né? Ela me indicou para um oncologista, a doutora Sandra Oliveira, maravilhosa. Amo demais aquela médica. E fui para a primeira consulta com ela, começaram a fazer bastante exames, pedir bastante exames, várias consultas. Desde então, né, eu fui para o resultado da biópsia mostrar que a médica oficializou. E aí, desde então, minha mãe me acompanhou em tudo, tudo, minha mãe e meu esposo começaram a me acompanhar em tudo. Quando minha mãe sempre, né, meu esposo nem sempre estava podendo ir, mas minha mãe, em tudo que eu ia fazer, exame, consulta, minha mãe estava junto comigo. Vou deixar aqui algumas fotos também para vocês verem. E fui anunciando, aí na terça-feira, né, quando que eu voltei da médica, eu já fui informar uns colegas meus, fiz uma videochamada com 4 amigas minhas, 5, né? Não, 4 com 5 comigo. Fiz lá uma videochamada com 4 amigas minhas, falei, né, qual o diagnóstico que eu tinha recebido. Enfim, fui divulgando aos pouquinhos, as pessoas
que eu mais amo e que poderiam estar ali comigo nesse momento, né? Mas em todo momento eu tava sentindo uma paz muito grande dentro de mim, sabe? E eu dizia assim à minha mãe: é como se as pessoas estivessem falando e não fosse comigo. É como se eu não fosse, né, a pessoa principal desse processo. Sabe assim, era como se não fosse comigo aquele diagnóstico. Eu conversava com as pessoas, mas ao mesmo tempo era como se eu não acreditasse que aquilo ali estava acontecendo comigo. Entendeu? Tava muito tranquila para uma pessoa que tinha recebido um diagnóstico dele. E toda aquela tranquilidade não era eu, né? Eu fui entendendo que não era eu, era o Senhor, né? Que estava me fazendo forte, me dando paz, tranquilidade, mansidão, sabe? Para encarar as coisas, sem tá chorando. Não, eu quase não chorava. Eu mesma achava estranho a minha atitude. Mas ao mesmo tempo eu entendia que ali era a presença de Deus na minha vida, entende? Eu estar firmada na palavra, na presença do Senhor, a diferença que fez tudo isso para todo esse processo, entendeu? E aos pouquinhos a ficha foi caindo, de tanto povo falar, comentar e tudo mais, enfim. E aí chegou um momento que eu conversei com a médica, e aí ela explicou sobre as quimioterapias, né, a cirurgia, a radioterapia, explicou tudo que iria vir pela frente. E aí foi quando eu decidi, né, eu tinha o cabelo bem grande, já pertinho assim, do finalzinho da cintura. E foi quando eu decidi, eu disse, eu vou cortar o meu cabelo, vou cortar bem aqui, né? Para poder ir me acostumando, me adaptando, porque eu sabia que ia ser um processo difícil para mim, né? Eu tinha esperança de que meu cabelo não fosse cair, porque eu via que tem gente que não cai, né? Tem gente que faz quimioterapia e o cabelo não cai, ou cai pouquinho. E eu tinha esperança que não fosse cair, mas ao mesmo tempo eu quis me preparar para esse momento, né? Então eu disse, eu vou cortar o meu cabelo curtinho para ir me adaptando aos pouquinhos. Eu vou deixar aqui para vocês algumas fotos, né, do corte de cabelo que eu fiz. E quando eu fui cortar o cabelo, minha mãe, que esteve sempre comigo em tudo, ela tinha o cabelo na metade, na altura assim, da metade do bumbum dela. E ela cortou o cabelo no mesmo tamanho que o meu. Sabe assim, aquela questão de me apoiar, sabe, como filha, como minha mãe, no caso, né? E minha filha também. Minha filha, ela tem 7 anos. E ela disse, mamãe, eu também quero cortar o cabelo, assim como a senhora e como vovó. E eu cortei o meu cabelo junto com minha mãe no mesmo dia. Vou colocar as fotos para vocês verem. E depois, eu levei, na outra semana, eu acho, levei minha filha para cortar o cabelo também. E ficou nós três com o cabelo na mesma altura, sabe assim? Elas me apoiaram nesse momento. E assim, foi de grande importância isso para mim. Então, pessoal, vou finalizar esse vídeo por aqui, porque eu ainda tenho que editar para postar hoje, tá certo? E aí, para não ficar tão longo. Nos próximos vídeos, vou estar contando as outras etapas que aconteceram, então não perde, fica aqui comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos, tá? Deixa teu like, escreve teu comentário, vai me ajudar bastante. E é isso. Obrigado mais uma vez.